Ela merece mais estar aqui do que você, mãe. Meu filho tirou meu braço friamente e entrou com a sogra no corredor da igreja. Fiquei ali, parada, enquanto eles caminhavam rumo ao altar como se eu não existisse. Aquilo perfurou meu coração. Meu nome é Marta, tenho 64 anos e esta é a história de como um casamento inteiro desmoronou em 30 minutos quando fiz uma ligação para o dono do buffet. Eu estava ali, de braço dado com meu filho, caminhando em direção ao altar. O momento que toda mãe sonha. A música tocando, os convidados de pé, as flores brancas que eu mesma escolhi, enfeitando cada detalhe daquela igreja. O vestido que usei custou R$ 2.400. Mandei fazer sob medida. Queria estar impecável para o casamento do meu único filho. Então ele parou, no meio do corredor. Soltou meu braço como se estivesse largando um peso morto. E disse na minha cara, na frente de 200 pessoas: Mãe, a Marlene vai entrar comigo. Ela merece mais estar aqui do que você. A Jéssica só tem ela e você tem tudo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O burburinho começou instantâneo. Cabeças se virando, celulares sendo erguidos. Aquele momento sendo eternizado em vídeos que iam parar no WhatsApp de meio mundo. Olhei para a Marlene, a sogra da noiva, toda produzida num vestido vermelho brilhante que mais parecia fantasia de carnaval, com um decote que mostrava tatuagem desbotada no peito. Ela veio bamboleando pelo corredor, salto alto batendo no chão frio da igreja, e pegou o braço do meu filho com aquele sorriso venenoso de quem acabou de ganhar uma guerra. Os dois se afastaram. Me deixaram ali, parada, sozinha no meio do corredor da igreja matriz de Santo Antônio, a mesma igreja onde eu havia sido batizada 64 anos atrás. Os convidados sussurravam. Alguns desviavam o olhar com vergonha alheia. Outros tiravam foto descaradamente, capturando minha humilhação para postar nas redes sociais com legendas maldosas. A tia Neuza, minha madrinha, estava com os olhos arregalados de choque. A Fátima, minha sócia, tampava a boca com as mãos. O Maurício, meu ex-marido e pai do Rafael, estava sentado no banco da frente com uma expressão de desconforto absoluto. Eu tinha sido descartada como um guardanapo usado no casamento que eu paguei. Cada centavo daquele evento tinha saído do meu bolso. R$ 73 mil investidos naquele dia. O aluguel da igreja, R$ 1.800. As flores, R$ 4.500. O vestido da noiva, R$ 7 mil que eu dei de presente porque a Jéssica sempre sonhou com um vestido de princesa, mas não tinha condições. As alianças de ouro branco, R$ 3.200. O convite impresso em papel importado, R$ 2.700 para 200 unidades. A decoração do salão Jardim Imperial, R$ 12 mil. O buffet que a minha própria empresa ia fornecer, com desconto de sócia, R$ 47 mil. Até a lua de mel em Cancún eu tinha ajudado a pagar, R$ 15 mil da minha conta. E agora aquela mulher, aquela Marlene que eu mal conhecia, estava ocupando o meu lugar no momento mais importante da vida do meu filho. Respirei fundo. O ar dentro da igreja cheirava a incenso misturado com os perfumes caros e enjoativos das convidadas. Senti meu estômago revirar. Não ia chorar. Não na frente dessa gente toda. Não ia dar esse gostinho para a Marlene nem para a Jéssica. Virei as costas e saí daquela igreja com a cabeça erguida. Cada passo ecoava no silêncio constrangedor. Senti os olhares pregados nas minhas costas como facas. Ouvi alguém sussurrar: "Que mancada do Rafael!" E outra voz responder: "Mas a sogra deve ter feito alguma coisa para merecer isso." Cheguei ao estacionamento. Minhas mãos tremiam quando peguei a chave do carro. Entrei no meu Corolla prata. Fechei a porta e fiquei ali sentada por alguns segundos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O volante estava quente por causa do sol da tarde. 3 horas da tarde de um sábado de novembro. Calor insuportável lá fora, mas eu sentia frio por dentro. Peguei o celular, liguei para a Fátima. Ela atendeu no segundo toque, a voz baixa. "Marta, meu Deus, eu não acredito no que eu acabei de ver." Cortei. "Fátima, cancela tudo. Agora." Silêncio do outro lado. "Marta, mas o buffet já está montado no salão. A comida pronta. Os garçons uniformizados. O bolo de 3 andares chegou faz meia hora. A gente tem contrato."
Eu senti uma calma glacial tomar conta de mim. Aquela calma perigosa que vem depois que você já foi humilhada até o limite e não tem mais nada a perder. Fátima, escuta bem o que eu vou te falar. Cancela tudo. Desmonta. Recolhe. Manda os garçons embora. Devolve a comida. Corta a luz do salão se for preciso. Eu pago todas as multas contratuais. Eu assumo todo o prejuízo, mas esse casamento não vai ter festa. Marta, você tem certeza? Isso vai custar uma fortuna, hein? Eu disse, cancela tudo. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Respirei fundo de novo. Por favor, Fátima, confia em mim. Faz isso por mim. Ouvi ela suspirar. 15 anos de parceria. Ela me conhecia bem o suficiente para saber que quando eu tomava uma decisão, não voltava atrás. Tá bom. Vou ligar para o Rodrigo e para a equipe. Vai dar um problemão, mas a gente resolve. Você tá bem? Vou estar. Desliguei. Sabe o que dói mais do que a humilhação pública? É perceber que aquilo tudo foi calculado, planejado, ensaiado. Nos últimos 6 meses, desde que o Rafael anunciou o noivado, a Jéssica e a mãe dela foram me isolando dele com a precisão de uma cirurgia. No começo eram coisas pequenas, quase imperceptíveis. A Jéssica começou a marcar os almoços de domingo na casa da Marlene em vez de na minha. Ai, sogra, é que a casa da minha mãe é mais perto do apartamento nosso, sabe como é? Depois vieram as decisões do casamento sendo tomadas sem me consultar. Eu descobria pelas redes sociais. Foto da Jéssica e da Marlene escolhendo toalhas de mesa. Foto delas provando docinhos. Foto delas na floricultura. Quando eu perguntava, a resposta era sempre a mesma. Ah, sogra, a senhora trabalha tanto, a gente não queria incomodar. A senhora deve estar cansada. A gente resolve. As primeiras vezes eu até achei gentil. Pensei que estavam me poupando de trabalho. Que besteira. Elas estavam me excluindo, me colocando de escanteio na vida do meu próprio filho. Teve um dia, 2 meses antes do casamento, que eu fui jantar na casa do Rafael. Ele mora num apartamento de 2 quartos no bairro Jardim Paulista que eu dei de entrada, R$40 mil. Quando cheguei, a Marlene já estava lá, sentada na cabeceira da mesa, no lugar onde eu sempre sentava quando ia jantar com meu filho. A Jéssica serviu lasanha. A Marlene falou o jantar inteiro sobre como ela tinha criado a Jéssica sozinha, como tinha sido difícil, como ela era pai e mãe. Lançava olhares para mim enquanto falava, como se estivesse competindo, como se quisesse provar que ela tinha sofrido mais, sacrificado mais, amado mais. Eu fiquei quieta, comi minha lasanha requentada que estava com a massa dura, ajudei a lavar a louça, fui embora cedo. No caminho de casa, chorei pela primeira vez. Não de raiva, de tristeza mesmo. Aquela tristeza pesada de quando você percebe que está perdendo alguém que você ama e não tem nada que você possa fazer para impedir. Mas eu ainda não tinha visto nada. 3 semanas antes do casamento, teve o chá de panela. A Jéssica alugou um salão pequeno, decorou com fitas cor-de-rosa e balões dourados. Chamou umas 50 mulheres. Eu cheguei pontualmente às 4 da tarde com meu presente. Um jogo de panelas alemãs de inox que custou R$2.900. Quando entrei, a Marlene estava sentada numa cadeira decorada com flores, ao lado da Jéssica. Tinha uma plaquinha escrita Mãe da Noiva na cadeira dela. E ao meu lado, uma cadeira comum, sem plaquinha, sem destaque, perdida no meio das convidadas. A prima da Jéssica veio me cumprimentar e disse, sem maldade, "Ah, a senhora é a sogra, né?" A Marlene estava comentando que a senhora é muito ocupada com a empresa, que quase não tem tempo para a família. Pronto, elas estavam espalhando a narrativa. Eu era a sogra workaholic, fria, distante. A Marlene era a mãe presente, amorosa, que sacrificou a própria vida pela filha. Nem importava que fosse mentira. Nem importava que eu tinha passado 20 anos acordando às 5 da manhã para trabalhar e ainda assim estar em todas as reuniões escolares do Rafael, em todos os jogos de futebol dele, em todas as apresentações de teatro da escola. Eu engolia seco, sentei na minha cadeira sem graça, sorri quando tinha que sorrir, bati palma quando tinha que bater. E no final, quando a Jéssica abriu os presentes, ela rasgou o papel do meu, olhou as panelas e disse: "Ah, que legal, sogra! Panelas! A gente precisava mesmo." Tom neutro, sem empolgação. Mas quando abriu o presente da Marlene, um porta-retrato vagabundo com uma foto das duas,
Ela chorou, abraçou a mãe. Disse que era o presente mais especial de todos. R$ 2.900 em panelas alemãs perderam para um porta-retrato de R$ 20. Fui embora daquele chá de panela com um nó na garganta que não passava nem com água. Mas o pior ainda estava por vir. Na semana do casamento, eu estava resolvendo os últimos detalhes com a Fátima, no escritório da nossa empresa. A Encantos em Sabores. A gente tem um negócio há 15 anos. Começou pequeno, fazendo buffet para aniversários de 50 pessoas. Hoje a gente atende casamentos de 500 convidados, eventos corporativos, formaturas. Faturamos em média R$ 120 mil por mês. É uma empresa sólida, respeitada, fruto do meu suor e da minha dedicação. O Rafael apareceu no escritório sem avisar. Estava nervoso, andando de um lado para o outro. Fátima percebeu a tensão e deu uma desculpa para sair da sala. Mãe, preciso falar uma coisa com você. Meu coração apertou. Fala, filho. Ele respirou fundo. A Jéssica, ela pediu uma coisa, e eu prometi para ela. Que coisa? Ela quer que a mãe dela entre comigo na igreja. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Como assim? Eu sou sua mãe, Rafael. Eu entro com você. Sempre foi assim. É tradição. Eu sei, mãe, mas a Jéssica tá dizendo que a Marlene nunca teve esse momento, que quando a Jéssica crescer e casar, não vai ter pai para entrar com ela, só vai ter a mãe. Então ela quer dar esse momento para a mãe dela agora, no casamento dela. Tentei manter a voz calma. Rafael, isso não faz o menor sentido. A Marlene não é mãe de nenhum dos noivos. Ela é a avó futura dos seus filhos. Eu sou sua mãe. Eu criei você sozinha depois que seu pai foi embora. Eu trabalhei feito louca para você ter tudo. Eu paguei esse casamento inteiro. E agora você quer me tirar do momento de entrar com você no altar? Ele desviou o olhar. Mãe, você está sendo egoísta. Você não entende. A Jéssica só tem a mãe. Você tem tudo. Você tem a empresa, você tem dinheiro, você tem a vida resolvida. A Marlene não tem nada. Deixa ela ter esse momento. Egoísta. Ele me chamou de egoísta. Rafael, olha para mim. Ele olhou. Você realmente acha que eu sou egoísta? Depois de tudo que eu fiz por você? Ele suspirou impaciente. Ah, mãe, para com isso. Eu não tô dizendo que você não fez nada, mas agora é a minha vida, é o meu casamento, e eu tomei a decisão. Vai ser a Marlene. Levantei da cadeira, as pernas bambas. Então tá decidido. Tá. E não tem negociação. Não tem. Segurei a barra da mesa para não cair. Você sabe que isso vai me humilhar na frente de todo mundo, né? As pessoas vão perguntar por que a mãe do noivo não entrou com ele. Vão achar que a gente brigou. Vão inventar fofoca. Ele deu de ombros. Quem quiser inventar fofoca, que invente. Eu não posso controlar os outros. Fiquei em silêncio, olhando para aquele homem de 28 anos que eu não reconhecia mais. Onde estava o menino que me abraçava chorando quando tinha pesadelo? Onde estava o rapaz que me ligava todo dia só para perguntar se eu tinha almoçado? Onde estava o filho que me chamava de minha rainha? Ele tinha sido devorado pela Jéssica e pela Marlene. E nem percebeu. Tudo bem, Rafael. Se é isso que você quer, eu respeito. Mas não espera que eu fique feliz. Ele saiu do escritório sem se despedir. E agora, 3 dias depois, eu estava ali no corredor da igreja, vivendo o pior pesadelo da minha vida. A Marlene subindo no altar no meu lugar. O Rafael sorrindo para ela como se fosse a coisa mais natural do mundo. A Jéssica toda emocionada, enxugando lágrima de crocodilo. Os padrinhos constrangidos. Os convidados filmando tudo. E eu sendo expulsa da minha própria história. Mas sabe o que eles não sabiam? Que eu não era uma mulher que abaixava a cabeça. Que eu tinha construído uma empresa do zero. Que eu tinha enfrentado fornecedor machista, cliente abusivo, crise econômica, pandemia, que eu não ia deixar barato. Sentada dentro do carro no estacionamento da igreja, abri o aplicativo do banco no celular. Minha conta corrente, saldo de R$ 234 mil. Fui direto nas transferências agendadas. Transferência para o buffet, Encantos em Sabores, minha própria empresa, mas a transação era entre contas diferentes. R$ 47 mil, agendada para ser processada às 15 horas daquele dia. Cancelei. Transferência para DJ Rodrigo Santos, R$ 8 mil. Cancelei. Transferência para Floricultura Jardim das Flores. Arranjos extras que eu ia pagar.
R$ 6.500. Cancelei. Transferência para Studio Memories, fotógrafo e videomaker. R$ 12.000. Cancelei. No total, R$ 73.500 bloqueados. Cliquei em confirmar. O sistema pediu minha senha. Digitei. Confirmei novamente. Pronto. Cancelado. Olhei para o relógio. 15h12. A cerimônia religiosa devia estar terminando. Eles deviam estar saindo da igreja agora, sob chuva de arroz, indo para o salão Jardim Imperial, que ficava a 20 minutos dali. Chegariam lá por volta das 15h40. E aí iam ter uma surpresa. Liguei o carro e fui para casa. Dirigi no automático. Nem lembro do caminho. Cheguei no meu sobrado no bairro Perdizes 40 minutos depois. Entrei. Tirei aquele vestido caro, coloquei um roupão de algodão, fiz um chá de camomila, sentei na varanda dos fundos que dá para o jardim e esperei. Meu celular começou a tocar às 16h05. Era o Rafael. Ignorei. Tocou de novo. Ignorei de novo. Na terceira vez atendi. Mãe, o que você fez? Ele estava gritando. Voz desesperada. Barulho de confusão ao fundo. O buffet está desmontando tudo. Os garçons estão indo embora. As luzes do salão apagaram. A Fátima disse que você cancelou tudo. Você enlouqueceu? Eu tomei um gole do meu chá. Quentinho. Acalmava os nervos. Rafael, você disse que a Marlene merecia mais estar ao seu lado do que eu. Então agora você liga para ela. Pede para ela pagar o buffet. Pede para ela pagar o DJ. Pede para ela bancar a festa que eu estava pagando. Já que ela merece tanto, com certeza ela vai dar um jeito. Mãe, isso é loucura. Tem 200 pessoas aqui. A gente não tem dinheiro para pagar tudo isso agora. Você não pode fazer isso com a gente. Posso sim. E fiz. O dinheiro é meu. E eu decido onde eu gasto. Você tá fazendo escândalo. Tá destruindo o meu casamento. Senti uma raiva fria subir. Eu estou fazendo escândalo? Eu? E quando você me humilhou na frente de 200 pessoas na igreja, isso não foi escândalo? Quando você me trocou pela sogra da sua mulher, isso foi o quê? Elegância? Silêncio do outro lado. Só o barulho da confusão ao fundo. Gente falando alto. Alguém chorando. Mãe, por favor. Rafael, eu criei você sozinha. Seu pai foi embora quando você tinha 5 anos. Eu acordava às 5 da manhã para trabalhar e ainda assim estava em todas as reuniões da escola. Eu paguei colégio particular, paguei faculdade, paguei seu carro, dei os R$ 85.000 para você abrir sua loja. E hoje, no dia mais importante da sua vida, você me descartou como lixo. Então agora você se vira. Desliguei na cara dele. 2 minutos depois, o celular tocou de novo. Número desconhecido. Atendi. Dona Marta, pelo amor de Deus. Era a Jéssica. Voz chorosa, histérica. A senhora não pode fazer isso com a gente. Os convidados estão aqui, tão tudo esperando. A gente não tem como pagar tudo isso agora. Por favor. Respirei fundo. Imagem da Marlene sorrindo no corredor da igreja veio na minha cabeça. Jéssica, vocês passaram meses me humilhando, tirando o Rafael de mim, me excluindo das decisões, fazendo eu me sentir um estorvo. Hoje você e sua mãe conseguiram me tirar do casamento. Parabéns, vocês venceram, mas o meu dinheiro saiu junto comigo. Tchau. Desliguei. Bloqueei o número. Fiquei sentada na varanda. O sol estava começando a se pôr, o céu ficando laranja, os passarinhos cantando, o cheiro de jasmim do jardim chegando suave. E eu, pela primeira vez em 6 meses, senti paz. Eles acharam que eu era fraca, que eu ia abaixar a cabeça e aceitar qualquer desaforo por amor ao meu filho. Erraram. Eu construí uma empresa sozinha nessa cidade competitiva. Eu aprendi a não precisar de homem para sobreviver. Eu sabia o valor que eu tinha. E se o meu próprio filho não sabia, ele ia aprender, do jeito mais doloroso possível. Antes de eu contar o que aconteceu depois, me diz uma coisa. Você acha que eu exagerei? Cancelar o buffet na hora foi longe demais ou era exatamente o que eles mereciam? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Quero saber o que você faria no meu lugar. O celular não parou de tocar até eu desligar completamente. Deixei ele lá na sala, vibrando que nem possesso em cima da mesa de centro. Subi para o quarto. Tomei um banho demorado. A água quente descendo pelas minhas costas, levando embora o cheiro daquela igreja, o perfume enjoativo da Marlene, a sensação pegajosa de humilhação que grudava na minha pele. Quando saí do box,
Me olhei no espelho embaçado. Quem era aquela mulher? 64 anos. Cabelo grisalho bem tratado, cortado na altura dos ombros, rugas ao redor dos olhos que contavam histórias de noites mal dormidas construindo uma empresa. Olheiras fundas de quem tinha chorado no travesseiro mais vezes do que gostaria de admitir. Mas ainda assim, uma mulher inteira, de pé, respirando. Coloquei uma camisola de algodão, deitei na cama. E foi aí que veio aquela onda, aquela tristeza profunda que você não consegue segurar mesmo tentando. Comecei a chorar. Não aquele choro delicado de filme. Era um choro feio, soluçado, molhando o travesseiro, fazendo o peito doer. Chorei pela relação que eu tinha perdido com meu filho. Chorei pelos domingos que a gente passava juntos e que nunca mais iam voltar. Chorei pela ingratidão, pela injustiça, pela dor de amar alguém que te trata como descartável. Dormi chorando. Acordei no meio da noite, 3h27 da madrugada. A casa silenciosa como um túmulo. Fui até a sala. Liguei o celular. 53 chamadas perdidas. 28 mensagens de WhatsApp. Abri as mensagens. Não respondi nenhuma. Só li. Rafael. Mãe, pelo amor de Deus, atende o telefone. Rafael. A festa virou uma vergonha. Não tinha comida. Os convidados foram embora com fome. A Marlene teve que pagar a conta do bar que ficou aberta. Ela tá surtando. Rafael. Você humilhou a gente na frente de todo mundo. Como você pôde? Jéssica. Dona Marta. A senhora destruiu o dia mais importante da minha vida. Jéssica. Nunca vou perdoar a senhora por isso. Marlene. Ela tinha conseguido meu número com alguém. Sua ressentida, invejosa. Não aceita que o filho cresceu e tem uma família nova. Maurício, meu ex-marido. Marta. Precisa conversar. Liga pra mim quando puder. Tia Neuza. Minha afilhada. O que aconteceu? Tô preocupada com você. Fátima. Amiga, tá todo mundo comentando. Você tá bem? Vou aí amanhã cedo. Respondi só para a Fátima. Tô bem. Amanhã a gente conversa. Apaguei o celular de novo. Voltei para o quarto, mas não consegui dormir. Fiquei encarando o teto, vendo os fantasmas dançarem no escuro. Fantasmas do passado. Do Rafael bebê que eu ninava de madrugada porque ele chorava com cólica. Do Rafael criança que me trazia desenhos da escola com a frase "pra mãe mais linda do mundo". Do Rafael adolescente que me abraçava depois de ter tirado nota boa na prova e dizia "Isso é por você, mãe". Do Rafael adulto que desapareceu quando a Jéssica entrou na vida dele. Os dias seguintes foram um borrão cinza. Eu não saía de casa. Cancelei todos os compromissos de trabalho. A Fátima assumiu tudo. Eu ficava de roupão, sem tomar banho direito, comendo mal, torrada com manteiga, chá requentado, um pedaço de queijo. Emagreci 3 quilos em uma semana. O Maurício apareceu no 5º dia. Tocou a campainha. Pensei em não atender, mas ele insistiu. Gritou lá de fora. Marta, eu sei que você tá aí. Abre. Precisa conversar. Abri a porta. Ele entrou. Olhou para mim com aquela expressão de quem está preocupado, mas tentando disfarçar. Você tá com uma cara péssima. Obrigada. Sempre gentil. Não tô criticando. Tô preocupado. Sentamos na sala. Fiz café. Ele aceitou. A gente ficou em silêncio por alguns minutos. Aquele silêncio desconfortável de quem dividiu 12 anos de casamento e agora não sabe mais como conversar. Marta, o que você fez foi pesado. E o que o Rafael fez comigo não foi? Ele suspirou. Foi. Claro que foi. Eu vi. Eu estava lá na igreja. Fiquei com vergonha do nosso filho. Mas você destruir a festa, isso foi longe demais. Senti a raiva subir de novo. Longe demais? Longe demais? Eu paguei 73 mil reais naquele casamento, Maurício. 73 mil reais do meu suor, do meu trabalho, da minha empresa. E o meu filho me trocou pela sogra da mulher dele na frente de todo mundo. E eu que fui longe demais? Eu não tô defendendo o Rafael. Ele errou. Errou feio. Mas você é a mãe. Você é adulta. Você tinha que ter sido a mais madura. Levantei. Sabe de uma coisa, Maurício? Quando você foi embora e me deixou sozinha com um filho de 5 anos, eu não fui atrás de você cobrando maturidade. Eu simplesmente assumi a responsabilidade e criei o Rafael sozinha. Então não vem me dar lição de moral agora. Ele abaixou a cabeça. Desculpa, você tem razão. Sentei de novo, mais calma.
Como o Rafael tá mal. A Jéssica tá cobrando ele, dizendo que a culpa é dele por ter deixado você controlar o casamento. A Marlene tá ligando todo dia cobrando os R$ 4.200 que ela gastou no bar. R$ 4.200? Nossa, beberam, hein? Whisky importado. Ela achou que você ia pagar no final. Quando descobriu que não, já era tarde. A conta já estava feita. Quase sorri, quase. E como ela vai pagar? Pegou empréstimo com um agiota. Agora eu sorri. De verdade, não de felicidade, de justiça poética. Então ela vai pagar juros. Altos, 30% ao mês. Fiz as contas mentalmente. Em 3 meses, aqueles R$ 4.200 iam virar quase 8.000. Em 6 meses, 15.000. A Marlene tinha se afogado na própria ganância. E o Rafael? Ele tem dinheiro para ajudar ela? Maurício fez que não com a cabeça. Ele tá quebrado. Gastou todas as economias no casamento. Tinha juntado R$ 22.000. Gastou tudo. Aluguel do salão, taxa da igreja, o vestido da Jéssica que você pagou parte, mas ele completou, a lua de mel que você ajudou, mas ele também colocou dinheiro. E agora a Marlene tá cobrando ele pela conta do bar. Ele não sabe o que fazer. Fiquei em silêncio. Parte de mim sentia pena, mas a parte maior sentia alívio. Alívio porque a realidade estava ensinando o que eu não conseguia ensinar, que ações têm consequências. Maurício, ele te pediu dinheiro? Pediu. R$ 10.000 emprestado. E você vai dar? Não sei. Vim aqui justamente para conversar com você sobre isso. O que você acha? Olhei nos olhos dele. Acho que você deve fazer o que o seu coração mandar. Mas se me perguntar se eu daria, a resposta é não. Ele precisa aprender, e dor no bolso ensina rápido. Maurício ficou mais um pouco. A gente conversou sobre coisas triviais. A empresa dele, a minha, o tempo, as notícias, tentando reconstruir alguma ponte. Quando ele foi embora, eu me senti menos sozinha. Não que eu precisasse dele, mas era bom saber que alguém entendia, pelo menos um pouco, a minha dor. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu não ia passar o resto da vida me lamentando. Não ia deixar aquela situação me destruir. Eu era uma empresária de sucesso, uma mulher forte, uma sobrevivente, e ia sobreviver a isso também. Tomei um banho de verdade, demorado, lavei o cabelo, passei hidratante, coloquei uma roupa bonita, fiz uma comida de verdade, um filé de frango grelhado com legumes. Abri uma garrafa de vinho tinto que eu guardava para ocasiões especiais e brinquei com o apocalipse. Se aquilo não era uma ocasião especial, eu não sabia o que era. Comi devagar, saboreando, provando a textura da comida, o sal, o tempero. Estava gostoso. Eu tinha feito, para mim, porque eu merecia. Depois do jantar, fui para a varanda. O céu estava estrelado, noite clara, ar fresco. Sentei na cadeira de balanço que eu tinha comprado anos atrás e quase nunca usava porque não tinha tempo. Balancei, devagar, olhando as estrelas, ouvindo o silêncio da noite. E percebi uma coisa. Eu estava bem, melhor sozinha do que sendo desrespeitada. Melhor na minha casa, na minha paz, do que num casamento ridículo onde eu não era bem-vinda. Pela primeira vez em meses, eu sorri de verdade. Um sorriso pequeno, mas real. De quem está começando a se encontrar de novo. De quem está se lembrando de quem era antes de se perder, tentando agradar todo mundo. Nos dias seguintes, voltei ao trabalho. A Fátima ficou aliviada. Ainda bem que você voltou, estava fazendo falta. Assumi de novo os eventos. Planejei cardápios, negociei com fornecedores, sorri para clientes. Fiz o que eu fazia melhor, trabalhar. E a cada dia que passava, eu me sentia mais forte, mais inteira, mais eu. Tinha acabado de fechar um contrato de R$ 50.000 para um casamento em fevereiro quando meu celular tocou. Número desconhecido. Pensei em ignorar, mas atendi. Alô? Dona Marta? Voz de mulher. Não reconheci. Sim, quem é? É a Cleonice, vizinha do Rafael. Meu coração disparou. Aconteceu alguma coisa? Não, calma, tá tudo bem. Ou melhor, não sei se tá tudo bem, mas fisicamente tá todo mundo bem. Cleonice, fala logo. O que foi? Ela respirou fundo. Dona Marta, desculpa me intrometer, mas a senhora é uma boa pessoa, sempre foi gentil comigo. E eu acho que a senhora precisa saber de uma coisa. Senti um arrepio na espinha. Que coisa?
Ontem de noite eu estava voltando da academia, era umas 10h30. Quando passei na frente do apartamento do Rafael, escutei ele discutindo com a Jéssica. A janela estava aberta, eles estavam gritando muito. Aí eu escutei a Jéssica falando uma coisa estranha. Que coisa? Ela falou assim: eu não casei com você por amor, Rafael. Eu casei porque minha mãe disse que você era bobo, controlado pela sua mãe, e que seria fácil tomar tudo de você. E depois ela riu. Aquele riso maldoso, sabe? Minha mão gelou segurando o telefone. E tem mais, dona Marta. Ela falou que o plano sempre foi afastar você do Rafael, fazer ele vender a parte dele na loja, comprar uma casa no nome dela e depois pedir divórcio e ficar com tudo. Silêncio. Dona Marta? A senhora tá aí? Tô. Obrigada, Cleonice. Obrigada por me contar. Eu acho que a senhora merecia saber. Desculpa se me intrometi. Não. Você fez certo. Muito obrigada. Desliguei. Fiquei parada ali, no meio do escritório, segurando o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Então era isso. Um golpe. Desde o começo. A Jéssica nunca tinha amado o Rafael. Era tudo armação. Plano da Marlene e da filha para se apropriarem do patrimônio da minha família. A tristeza que eu sentia deu lugar a outra coisa. Algo frio, calculado, perigoso. Se elas achavam que iam conseguir destruir o meu filho e sair impunes, elas tinham escolhido a mulher errada para enfrentar. Peguei o telefone. Liguei para o melhor advogado que eu conhecia. Dr. Henrique? É a Marta. Preciso contratar seus serviços. Urgente. A ligação com o Dr. Henrique mudou tudo. Ele é um advogado especializado em direito de família e fraudes patrimoniais. A gente já tinha trabalhado junto em alguns casos onde clientes meus tinham problemas com contratos. Ele era sério, meticuloso e não tinha medo de sujar as mãos quando necessário. Marquei uma reunião no escritório dele para o dia seguinte. Cheguei pontualmente às 9h. A secretária me ofereceu café. Aceitei. Precisava de cafeína para processar tudo o que estava acontecendo. Dr. Henrique entrou na sala 5 minutos depois. Cabelos grisalhos, óculos de grau, terno impecável. Apertamos as mãos, sentamos. Dona Marta, pelo telefone a senhora disse que é urgente. Me conte o que está acontecendo. Contei tudo, do começo ao fim. O noivado, o isolamento gradual, a humilhação na igreja, o cancelamento do buffet e, principalmente, a ligação da Cleonice contando sobre a conversa que ela tinha escutado entre Rafael e Jéssica. Ele foi anotando tudo num bloco. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes com um paninho, colocou de volta e me olhou seriamente. Dona Marta, isso que a senhora está me descrevendo tem nome. Golpe do baú. Golpe do baú? Exatamente. É quando uma pessoa se casa com outra visando exclusivamente o patrimônio. É mais comum do que a gente imagina. Normalmente, envolve manipulação psicológica, afastamento da família de origem e, eventualmente, apropriação de bens através de vendas forçadas, procurações falsas ou mesmo divórcio estratégico. Senti meu estômago revirar. E o que a gente pode fazer? Primeiro, precisamos de provas. Muito embora a vizinha tenha escutado essa conversa, testemunho verbal isolado não é suficiente. Precisamos de evidências concretas, documentos, gravações, movimentações financeiras suspeitas. A senhora tem acesso às contas bancárias do seu filho? Não, mas eu conheço pessoas que podem conseguir informações. Ele levantou uma sobrancelha. Dona Marta, eu preciso deixar claro, tudo o que formos fazer tem que ser legal. Eu não posso participar de nada que envolva invasão de privacidade ilegal ou... Entendo, doutor. Não se preocupe. Eu tenho meus métodos. Ele me olhou por alguns segundos. Decidiu não perguntar. Certo. Então sugiro o seguinte. Primeiro, a senhora tenta reunir o máximo de informações possível. Movimentações bancárias, conversas, e-mails, mensagens. Qualquer coisa que possa indicar que houve premeditação nesse golpe. Segundo, eu vou investigar a ficha da Jéssica e da mãe dela. Ver se elas têm histórico de processos, dívidas, tentativas anteriores de golpes. Terceiro, a gente monta uma estratégia para proteger o patrimônio do seu filho. Como assim proteger? Seu filho tem bens, carro, parte de empresa? Ele tem a parte dele na loja de material de construção que a gente abriu juntos há 3 anos. Investi R$ 85 mil para montar. Ele tem 49% da sociedade.
Eu tenho 51% e tenho o carro dele, um Honda Civic que tá no nome dele. Dr. Henrique anotou. Essa sociedade é formalizada? Tem contrato social registrado? Tem. Tudo certinho. Ótimo. Então a parte dele na empresa está protegida por contrato. A Jéssica não pode forçar a venda sem sua autorização, já que a senhora é a sócia majoritária. Mas o carro é vulnerável. Se ele for pressionado, pode vender e dar o dinheiro para ela. E o que eu faço? Conversa com seu filho, alerta ele, mas sem parecer controladora. Você precisa plantar a semente da desconfiança na cabeça dele de forma que ele chegue às próprias conclusões. Saí do escritório do doutor Henrique com uma lista de tarefas. Primeira tarefa: conseguir informações sobre movimentações financeiras. Segunda tarefa: investigar o passado da Jéssica e da Marlene. Terceira tarefa: conversar com o Rafael sem afastá-lo mais. Comecei pela investigação. Liguei para o Reinaldo, um amigo antigo que trabalhava como investigador particular. A gente tinha se conhecido há anos, num caso de infidelidade conjugal envolvendo um cliente meu. Ele era discreto, eficiente e não fazia perguntas desnecessárias. Reinaldo, preciso de um favor. Marta, quanto tempo? Que bom ouvir sua voz. Como vai? Vou bem. Olha, preciso que você investigue 2 pessoas para mim. Jéssica Moreira da Silva e Marlene Moreira, mãe e filha. Que tipo de investigação? Tudo. Histórico financeiro, processos judiciais, antecedentes, onde trabalham, com quem se relacionam, se já aplicaram golpes antes. Tudo. Entendi. Isso vai custar em torno de R$ 5.000. O trabalho leva de 2 a 3 semanas. Feito. Quanto antes, melhor. Passei os dados que eu tinha. CPF da Jéssica que eu tinha guardado dos documentos do casamento. Endereço, telefone. Reinaldo disse que entraria em contato assim que tivesse informações preliminares. Enquanto esperava, decidi investigar por conta própria. Criei um perfil falso no Instagram. Foto de uma mulher jovem e bonita que peguei de um banco de imagens. Nome falso: Camila Ferreira. Comecei a seguir a Jéssica. 2 dias depois, ela a aceitou. Perfil aberto. Jackpot. Passei horas olhando as fotos dela, as legendas, os comentários, e encontrei algo interessante. Nas fotos antigas, antes de conhecer o Rafael, ela sempre postava frases do tipo: dinheiro não traz felicidade, mas eu quero descobrir por conta própria. Nasci pobre, mas não vou morrer pobre. Mulher esperta casa com carteira, não com coração. Deletou essas fotos depois do noivado. Mas a internet não esquece. Fui no Wayback Machine, aquele site que guarda versões antigas de páginas. Consegui recuperar algumas postagens. Printei tudo. Depois fui investigar a Marlene. Encontrei o perfil dela, também aberto, fotos dela no salão de cabeleireiro onde trabalhava e nos comentários, uma pérola. Uma amiga da Marlene tinha comentado numa foto: arrasou Mari. Agora que a Jéssica fisgou o boyzinho, vocês vão viver bem, hein? E a Marlene tinha respondido com emojis de risada e dinheiro. Printei. 2 semanas depois, Reinaldo me ligou. Marta, tenho o relatório. Posso levar aí na sua casa? Pode sim. Hoje à noite? Perfeito. Chego às 7. Ele chegou pontualmente. Entrou. Sentamos na sala. Ele abriu uma pasta. Começou a folhear documentos. Então, aqui está o que eu descobri sobre Jéssica Moreira da Silva e Marlene Moreira. Segura o copo porque não é bonito. Senti um frio na barriga. Fala. A Jéssica tem 26 anos. Trabalha como manicure num salão popular no bairro Campo Limpo. Ganha, em média, R$ 1.200 por mês. Mora, ou melhor, morava com a mãe num apartamento alugado de 2 quartos. Aluguel de R$ 900. Não tem carro, não tem imóveis, não tem investimentos, mas tem dívidas. Que tipo de dívidas? Cartão de crédito, 3 cartões no limite, total de R$ 18.000 devendo. Entrou no nome sujo do Serasa em janeiro deste ano. Anotei tudo. E a Marlene? Marlene Moreira, 48 anos, cabeleireira. Trabalha num salão pequeno, também no Campo Limpo. Ganha em torno de R$ 2.000 por mês. Aluga o mesmo apartamento com a filha. Tem um carro velho, um Gol 2008, mas está financiado e atrasado. Deve R$ 11.000 do financiamento. Também tem dívidas de cartão, R$ 14.000. E aqui fica interessante. Ela teve um processo em 2019 por apropriação indébita. Meu coração pulou.
Apropriação indébita? Isso. Ela trabalhava como diarista na casa de uma senhora idosa no Morumbi. A senhora tinha dado uma procuração para ela ir ao banco pagar contas. A Marlene usou a procuração para sacar R$ 23.000 da conta da idosa. A família descobriu, processou. Ela devolveu parte do dinheiro, R$ 12.000, e entrou num acordo para pagar o restante parcelado. Tem uma sentença transitada em julgado. Ela é tecnicamente fichada. Não conseguia esconder o choque. Ela tem ficha criminal? Não chegou a ser presa porque houve acordo, mas o processo está lá, público, qualquer um pode consultar. E o Rafael sabe disso? Reinaldo deu de ombros. Não sei, mas duvido. Geralmente esse tipo de informação não é algo que a pessoa sai contando. Peguei os documentos, li tudo. Cópias de processos, extratos de dívidas, tudo devidamente legalizado e autenticado. Aquilo era ouro, ouro puro. Reinaldo, você é brilhante. Muito obrigada. Por nada. Espero que resolva sua situação. Depois que ele foi embora, fiquei sozinha com os documentos espalhados na mesa da sala. Peguei meu celular, tirei foto de cada página, salvei tudo numa pasta segura na nuvem. Fiz backup em 3 lugares diferentes. Agora eu tinha provas. Provas de que a Jéssica estava afogada em dívidas. Provas de que a Marlene tinha histórico de roubar pessoas vulneráveis. Provas de que as duas viviam numa situação financeira desesperadora antes do Rafael entrar na vida delas. A peça do quebra-cabeça estava se encaixando. No dia seguinte, liguei para o Dr. Henrique. Doutor, consegui as informações. Excelente. Vem aqui amanhã. A gente monta a estratégia. Na reunião, mostrei tudo. Os prints das redes sociais, o relatório do Reinaldo, os processos, as dívidas. Dr. Henrique foi lendo com atenção, fazendo anotações, soltando alguns e interessante. Quando terminou, ele tirou os óculos e me olhou. Dona Marta, isso aqui é mais do que suficiente para provar premeditação. Se a gente cruzar essas informações com as movimentações bancárias do seu filho depois do casamento, a gente consegue mostrar um padrão de comportamento que caracteriza estelionato afetivo. Estelionato afetivo? Sim. É quando uma pessoa engana a outra fingindo sentimentos amorosos com o objetivo de obter vantagem econômica. É golpe mesmo. E dependendo do valor envolvido e das circunstâncias, pode virar processo judicial. Senti uma satisfação sombria. E o que a gente faz agora? Agora a gente espera, observa, junta mais evidências. E quando chegar a hora certa, a gente age. Mas tem que ser no momento certo, Dona Marta. Se agirmos cedo demais, elas vão se esconder. Se agirmos tarde demais, seu filho pode já ter perdido tudo. Como eu vou saber qual é a hora certa? A senhora vai saber. Confia em mim. Saí dali com uma sensação estranha. Metade de mim estava aliviada por ter provas. A outra metade estava triste pela confirmação de que meu filho estava sendo usado, manipulado, enganado. Mas eu não ia deixar barato. 2 semanas depois, recebi uma ligação. Era o Maurício, meu ex-marido. Marta, aconteceu uma coisa. Preciso te contar pessoalmente. Posso ir aí? Pode. Vem agora. Ele chegou meia hora depois. Entrou apressado. Sentou no sofá sem esperar convite. O Rafael me ligou hoje de manhã, pedindo R$ 30.000 emprestado. Senti o sangue gelar. 30 mil? Para quê? Ele disse que é para comprar uma casa, que achou uma oportunidade boa. Uma casa no Campo Limpo por R$ 180.000. Ele ia dar os 30 mil de entrada e financiar o resto. Campo Limpo, o bairro onde a Jéssica e a Marlene moravam. Isso não era coincidência. E você vai emprestar? Eu disse que ia pensar. Mas vim aqui antes, porque tem uma coisa estranha nisso tudo, Marta. Ele disse que a casa vai ficar no nome da Jéssica. Pronto. Era isso. O golpe estava em andamento. Elas iam fazer ele comprar uma casa no nome dela. Depois iam pedir divórcio. E ele ia ficar sem nada. Maurício, não empresta esse dinheiro. Por quê? Respirei fundo. Porque o nosso filho está sendo golpeado. A Jéssica e a Marlene estão aplicando um golpe nele. E se você emprestar esse dinheiro, você vai estar financiando o próprio golpe. Contei tudo. As investigações, as dívidas, o processo da Marlene, os prints das redes sociais. Maurício ficou pálido. Meu Deus, eu não acredito. Acredita. E tem mais. Se ele comprar essa casa no nome da Jéssica, depois do divórcio, ele não vai conseguir reaver nada.
A casa vai estar no nome dela. Ele vai ter dado 30 mil reais de entrada e mais as parcelas do financiamento. Tudo para nada. Maurício passou a mão no rosto. O que a gente faz? Você não empresta o dinheiro. Inventa uma desculpa. Diz que está com problema de fluxo de caixa. Qualquer coisa. Mas não dá. E depois? Depois a gente espera o próximo movimento delas. E aí a gente age. Maurício concordou. Saiu dali abalado. Eu fiquei sozinha de novo, processando tudo. A armadilha estava ficando clara. E era pior do que eu imaginava. 3 dias depois, recebi outra ligação. Cleonice de novo. Dona Marta, desculpa incomodar de novo. Sem problemas, Cleonice. Fala. Eu escutei outra conversa. Ontem de noite, a Jéssica e a Marlene estavam na varanda do apartamento do Rafael, fumando. Eu estava chegando e escutei elas conversando alto. O que elas falaram? A Marlene estava perguntando quando a Jéssica ia pedir para o Rafael vender a parte dele na loja. E a Jéssica respondeu que ia esperar mais uns 2 meses, depois do aniversário dele, para não ficar muito na cara. Aí a Marlene riu e disse: depois que vender, a gente dá um jeito de separar e ficar com a grana. E as duas riram. Anotei tudo: data, hora, conteúdo da conversa. Cleonice, muito obrigada. Você não sabe o quanto isso me ajuda. Eu só quero fazer o certo, Dona Marta. O Rafael sempre foi um menino gentil comigo. Não merece isso. Depois que desliguei, liguei imediatamente para o Dr. Henrique. Contei sobre a nova informação. Perfeito. Agora temos testemunha de uma conversa explícita sobre planejar um golpe. Isso é material para uma ação judicial e também para alertar seu filho de forma contundente. Então chegou a hora? Chegou. Monte uma reunião com seu filho. Mostre as provas. Mas cuidado, ele pode reagir mal, pode não acreditar, pode achar que você está inventando. Eu sei, mas preciso tentar. Desliguei e fiquei parada, olhando pela janela. O sol estava se pondo, céu alaranjado, lindo, mas eu não conseguia apreciar. Minha cabeça estava focada no que vinha pela frente. Era a hora do confronto. Peguei o telefone, liguei para o Rafael. Pela primeira vez em quase 2 meses, desde o casamento. Ele atendeu na 3ª chamada. Mãe? Oi, filho. Precisa conversar comigo, pessoalmente. É importante. Silêncio. Sobre o quê? Sobre sua vida. Sobre seu casamento. Sobre coisas que você precisa saber. Mãe, se é para criticar a Jéssica de novo, eu não... Rafael. Minha voz saiu firme. Não é crítica. São fatos, informações que eu consegui e que vão mudar a forma como você vê sua situação. Vem aqui em casa amanhã, 7 da noite, sozinho. Sozinho? A Jéssica não pode vir? Não, é só eu e você, como antigamente. Outro silêncio, mais longo. Tá bom, eu vou. Desliguei. Meu coração estava acelerado. Amanhã seria o dia. O dia que eu ia abrir os olhos do meu filho. O dia que eu ia mostrar para ele a verdade. E torcer para que não fosse tarde demais. Passei o dia inteiro preparando. Organizei todos os documentos em pastas separadas. Pasta número 1. Relatório do investigador sobre as dívidas da Jéssica e da Marlene. Pasta número 2. Processo judicial da Marlene por apropriação indébita. Pasta número 3. Prints das redes sociais com as postagens antigas da Jéssica sobre casar por dinheiro. Pasta número 4. Anotações das conversas que a Cleonice tinha escutado, com datas e horários. Coloquei tudo em ordem cronológica. Preparei cópias. Guardei os originais num cofre. Não ia dar chance para ninguém destruir as provas. Às 6:30 da tarde, comecei a preparar um jantar simples. Nada de buffet elaborado. Queria algo acolhedor. Algo que lembrasse os tempos em que era só eu e o Rafael. Fiz estrogonofe de frango, aquele que ele adorava quando era criança. Arroz branco, batata palha, salada. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo. Abri a porta. Rafael estava ali, de pé, com uma expressão entre desconfiada e curiosa. Ele tinha emagrecido, olheiras fundas, a barba por fazer, roupas amarrotadas. Não parecia o rapaz bem cuidado de sempre. Oi, mãe. Oi, filho. Entra. Ele entrou. Ficou parado na sala, sem jeito, como se estivesse visitando a casa de uma estranha. Senta. Fiz janta. Seu favorito. Ele cheirou o ar. Reconheceu o cheiro. Um lampejo de emoção passou pelo rosto dele. Strogonoff. Isso. Vem. Vamos comer primeiro. Depois a gente conversa. Sentamos à mesa. Servi os pratos.
Comemos em silêncio por alguns minutos. Ele devorou a comida. Devia estar com fome de verdade. Até repetiu: "Tá bom, mãe. Como sempre. Obrigada." Depois que terminamos, levei os pratos para a pia. Voltei para a sala. Ele estava sentado no sofá, mexendo no celular. Olhei para a tela de relance. WhatsApp, conversando com a Jéssica. Ela perguntando onde ele estava. Ele respondendo: "Na casa da minha mãe." "Rafael, desliga o celular." Ele olhou para mim. "Por quê?" "Porque o que eu vou te mostrar agora requer sua atenção total e não quero interrupções." Ele hesitou, mas desligou. Colocou o celular no bolso. Sentei na poltrona em frente a ele. Coloquei as pastas na mesa de centro entre nós. "Filho, nos últimos 2 meses, desde o casamento, muita coisa aconteceu. Você me humilhou. Eu cancelei o buffet. A gente se afastou. Foi doloroso para os dois. Mas eu preciso que você saiba que o que eu vou te mostrar agora não é vingança. Não é mágoa. É preocupação de mãe. É proteção. Tá?" Ele acenou com a cabeça, desconfiado. Abri a primeira pasta. Tirei o relatório do investigador. "Você sabia que a Jéssica tem 18 mil reais de dívida em cartões de crédito?" Ele arregalou os olhos. "Como você sabe disso?" "Eu investiguei. E antes que você surte, tudo o que eu fiz foi legal. Informações públicas, disponíveis para qualquer cidadão consultar. Olha-o aqui." Mostrei os documentos. 3 cartões no limite. Nome sujo no Serasa desde janeiro. "Ela nunca te contou isso?" Rafael pegou os papéis. Leu. A expressão dele foi mudando, de choque para confusão. Ela disse que tinha umas dívidas pequenas, mas não sabia que era tanto. "E você sabia que a Marlene, a mãe dela, tem 14 mil reais de dívida? E que o carro dela está com 11 meses de atraso no financiamento?" Ele balançou a cabeça, incrédulo. "Não, ela nunca falou nada disso." Abri a segunda pasta. "E você sabia que a Marlene tem um processo judicial por apropriação indébita? Ela roubou 23 mil reais de uma senhora idosa onde trabalhava como diarista. Está tudo aqui. Sentença transitada em julgado." Coloquei os documentos na frente dele. Rafael pegou, leu, empalideceu. "Meu Deus! Ela devolveu só parte do dinheiro. 12 mil reais. O restante ela entrou num acordo para pagar parcelado. Seu filho está casado com a filha de uma mulher que tem histórico de roubar pessoas vulneráveis." Ele ficou em silêncio, olhando para os papéis como se não conseguisse processar. Abri a terceira pasta. "E tem mais. Olha isso aqui." Mostrei os prints das redes sociais da Jéssica, as postagens antigas. "Dinheiro não traz felicidade, mas eu quero descobrir por conta própria. Mulher esperta casa com carteira, não com coração." Rafael leu. Ficou vermelho. "Mas isso é antigo. Ela era jovem. Não significa que..." "Rafael." Minha voz saiu firme. "Para. Escuta. Eu sei que dói. Eu sei que você não quer acreditar. Mas tem mais. E isso é recente." Abri a quarta pasta. Peguei minhas anotações. Uma vizinha sua, a Cleonice, escutou 2 conversas da Jéssica e da Marlene. Na primeira, há 3 semanas, a Jéssica disse explicitamente que não casou com você por amor, que a mãe dela ensinou ela a fisgar o boizinho para viver melhor. Na segunda, há 3 dias, elas estavam planejando fazer você vender sua parte da loja e comprar uma casa no nome da Jéssica, depois do seu aniversário. E aí, depois que tiver a casa, pedir divórcio e ficar com tudo. O silêncio que caiu na sala era ensurdecedor. Rafael estava pálido, mãos tremendo, suando frio. Isso não pode ser verdade. "Filho, eu queria que não fosse, mas é. Todas essas informações são verificáveis. Eu contratei um investigador particular. Tudo legal, tudo documentado. E tem mais. Seu pai me contou que você pediu 30 mil reais emprestados para ele, para comprar uma casa, no Campo Limpo, no nome da Jéssica." Ele abaixou a cabeça. "É verdade. Ela disse que ia ser melhor assim, para não ter problema com o financiamento, que a renda dela é mais baixa e facilita a aprovação." "Rafael, escuta o que você está dizendo. Você ia dar 30 mil reais de entrada numa casa que não vai estar no seu nome. Se vocês separarem, essa casa fica com ela. Você perde tudo." Ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois começou a chorar. Não aquele choro discreto. Era um choro de desespero, de quem percebe que foi enganado, usado, traído. "Eu sou um idiota.
Um idiota completo. Levantei, fui até ele, sentei ao lado, coloquei a mão no ombro dele. Você não é idiota, filho. Você foi manipulado por pessoas muito experientes em fazer isso. A Marlene tem histórico. Ela já fez isso antes e ensinou a filha. Elas viram em você uma pessoa bondosa, de bom coração, com uma família estruturada e acharam que seria fácil controlar. Ele continuou chorando. Eu humilhei você na igreja, mãe, na frente de todo mundo, e era tudo mentira. Elas me usaram para te afastar, para me isolar, e eu caí feito um pato. Caiu, mas ainda dá tempo de consertar. Ele olhou para mim. Olhos vermelhos. Como? Respirei fundo. Primeiro, você não compra essa casa. Inventa qualquer desculpa, mas não compra. Segundo, você começa a observar os movimentos dela. Ver se ela pede para você vender sua parte da loja. Ver se tenta te pressionar financeiramente. Terceiro, você documenta tudo. Grava conversas, se possível. Guarda mensagens. Qualquer evidência de que ela está te manipulando. E quarto, quando tiver provas suficientes, você confronta. E se for preciso, pede divórcio. Mas eu casei faz 2 meses, mãe. Como eu vou pedir divórcio agora? Filho, é melhor pedir divórcio agora, perdendo pouco, do que daqui a 1 ano, perdendo tudo. Ele ficou pensativo, limpou as lágrimas. E se eu estiver errado? E se for tudo mal entendido? Peguei os documentos, coloquei na frente dele. Isso aqui não é mal entendido, Rafael. São fatos, números, processos judiciais, conversas gravadas por testemunha. Você pode fingir que não viu, pode ignorar. Mas aí você vai ser conivente com o próprio golpe. Ele pegou os documentos de novo, leu tudo, devagar, linha por linha. Quando terminou, olhou para mim. O que eu faço agora, mãe? Agora você vai para casa, age normal, não conta nada para ela, não deixa transparecer que sabe, e observa, espera ela dar o próximo passo, e quando der, você tem as provas que precisa. Ele acenou com a cabeça, levantou, ficou parado na sala, perdido. Mãe, desculpa, por tudo, pela igreja, por ter te tirado do casamento, por ter sido tão cego. Abracei ele, forte, apertado. Está perdoado, você é meu filho, eu sempre vou te proteger, mesmo quando você não quer ser protegido. Ele saiu dali destruído, mas pelo menos agora com os olhos abertos. Nos dias seguintes, ele me mandava mensagens contando o que estava acontecendo. A Jéssica tinha começado a pressionar sobre a casa. Falava todo dia. Quando você vai pedir o dinheiro para seu pai? A casa vai sair do mercado. A gente precisa decidir logo. Ele inventava desculpas. Meu pai está com problema de caixa. Vamos esperar mais um pouco. Não é o momento certo. A Jéssica ficava irritada. Fazia cena. Chorava. Dizia que ele não se importava com o futuro deles. Clássico comportamento manipulador. 1 semana depois, ela deu o passo que eu estava esperando. Pediu para ele vender a parte dele da loja. Rafael me ligou. Mãe, ela pediu. Exatamente como você disse. Falou que a gente precisa de dinheiro para investir no futuro, que a loja não dá tanto lucro, que seria melhor vender e aplicar em outra coisa. E você? O que respondeu? Disse que ia pensar, mas ela insistiu muito. Disse que conversou com a mãe dela e que a Marlene conhece um cara que quer comprar a minha parte. Isso era genial. Elas já tinham até o comprador, provavelmente um laranja. Alguém que ia comprar a parte do Rafael por um preço baixo, ficar com o dinheiro e depois sumir. Rafael, agora você vai fazer o seguinte: grava essa conversa. Na próxima vez que ela tocar no assunto, você liga o gravador do celular, deixa escondido e deixa ela falar. Quanto mais ela falar, melhor. Mas é legal gravar sem ela saber? No Brasil, é legal gravar conversa da qual você participa, desde que seja para se defender. E você está se defendendo de um golpe. Então sim, é legal. 2 dias depois, ele me mandou o áudio. 15 minutos de conversa. A Jéssica praticamente confessando tudo, dizendo que a loja não valia nada, que ele estava preso naquela sociedade com a mãe, que precisava se libertar, que o cara da Marlene ia pagar 60 mil reais pela parte dele e que com esse dinheiro eles iam começar uma vida nova. 60 mil reais. A parte dele na loja valia no mínimo 120 mil reais. Elas iam fazer ele vender pela metade do preço e ainda ficar com o dinheiro. Mandei o áudio para o Dr. Henrique. Ele ouviu. Respondeu: isso é ouro. Com isso a gente fecha o cerco.
Chegou a hora do confronto final. Marquei uma reunião na minha casa. Convidei o Rafael, a Jéssica e a Marlene. Disse que era para fazer as pazes, que eu tinha refletido e queria me reconciliar com a família. Elas aceitaram na hora. Claro, acharam que tinham vencido, que eu estava me curvando. O dia chegou. Sábado à tarde, 3 horas. Arrumei a casa. Preparei uns salgadinhos e suco. Nada muito elaborado. Coloquei os documentos dentro de um envelope pardo em cima da mesa da sala. E esperei. Às 3h05, a campainha tocou. Respirei fundo. Era a hora. Abri a porta. Rafael entrou primeiro. Atrás dele, a Jéssica, toda sorridente, de roupa nova. E por último, a Marlene, com aquele sorriso venenoso que eu conhecia tão bem. Oi, sogra. Que bom que a senhora chamou a gente. Tava com saudades. Jéssica tentou me abraçar. Eu deixei. Abraço frio, sem afeto. Entrem, sentem. Elas sentaram no sofá. Rafael ficou de pé, encostado na parede. Ele sabia o que vinha. Estava nervoso. Sentei na poltrona em frente a elas. Peguei o envelope pardo. Coloquei no colo. Bom, eu chamei vocês aqui porque precisamos conversar sobre algumas coisas. Coisas importantes. Sobre verdade, sobre respeito e sobre consequências. Jéssica olhou para a Marlene. A Marlene olhou para mim desconfiada. Que coisas, sogra! Abri o envelope. Tirei os documentos. Coloquei na mesa de centro, bem na frente delas. Essas coisas... Jéssica olhou para os papéis. Empalideceu. Marlene pegou um dos documentos. Começou a ler. Ficou branca. Vocês duas acham que eu sou idiota? Minha voz saiu calma, gelada. Acham que eu ia deixar vocês destruírem meu filho sem fazer nada? Silêncio. Jéssica, você tem 18 mil reais de dívida. Está com o nome sujo. Marlene, você tem 14 mil reais de dívida. E mais, você tem um processo judicial por roubo. Roubou 23 mil reais de uma senhora idosa. Está tudo aqui, documentado. Marlene tentou falar. Isso é invasão de privacidade. Você não pode... Posso sim. São informações públicas. Qualquer um pode consultar. E tem mais. Coloquei os prints das redes sociais na mesa. Jéssica, mulher esperta, casa com carteira, não com coração. Lembra dessa frase? Você postou há 2 anos. Deletou depois que conheceu o Rafael. Mas a internet não esquece. Jéssica estava tremendo. Eu era jovem. Era brincadeira. Brincadeira? E isso aqui também é brincadeira? Peguei minhas anotações. Li em voz alta. Eu não casei com ele por amor. Casei porque minha mãe disse que ele era bobo, controlado pela mãe, e seria fácil tomar tudo dele. Essas são suas palavras, Jéssica, escutadas por uma testemunha há 3 semanas. E tem mais. Depois que ele vender a loja, a gente dá um jeito de separar e ficar com a grana. O silêncio era de morte. Rafael saiu da parede. Ficou de pé ao meu lado. É verdade, Jéssica? Foi tudo mentira? Jéssica começou a chorar. Aquele choro falso, de crocodilo. Rafael, amor, não é assim. Sua mãe está distorcendo tudo. Ela quer nos separar. Para de mentir, ele gritou. Pela primeira vez na vida, eu vi meu filho gritar. Eu gravei, Jéssica. Eu tenho sua voz gravada pedindo para eu vender a loja por 60 mil reais, sendo que vale 120 mil. Eu tenho você dizendo que a gente ia começar uma vida nova com esse dinheiro. Ela ficou muda. Marlene tentou se levantar. A gente vai embora. Vocês são loucos. Senta. Minha voz saiu tão fria que ela congelou. Eu não terminei. Vocês duas aplicaram um golpe no meu filho, manipularam ele, isolaram ele de mim, planejaram roubar o patrimônio dele e acham que vão sair daqui como se nada tivesse acontecido? Não vão. O que você vai fazer? Marlene estava com medo agora. Real. Primeiro, o casamento acabou. Rafael vai entrar com pedido de divórcio na segunda-feira. Segundo, todas essas provas vão ser entregues para o advogado. Se vocês tentarem extorquir qualquer coisa dele, a gente processa por estelionato afetivo. Terceiro, a Marlene ainda tem dívida daquele roubo que cometeu. Se ela não pagar, o processo pode ser reaberto. E aí, prisão? E quarto, vocês duas vão sair da vida do meu filho e nunca mais vão encostar nele. Está claro? Jéssica estava chorando descontroladamente agora. Rafael, por favor. Ele desviou o olhar. Pega suas coisas e vai embora, Jéssica. Amanhã eu levo o resto das suas roupas na casa da sua mãe. A gente não tem mais nada para conversar. As duas saíram dali destruídas.
humilhadas, derrotadas. Quando a porta fechou, Rafael desabou no sofá, colocou as mãos no rosto, respirou fundo. Acabou, mãe. Finalmente acabou. Sentei ao lado dele, coloquei a mão no ombro dele. Acabou, e agora você vai reconstruir sua vida. Melhor, mais forte, mais sábio. Ele olhou para mim. Como você conseguiu tudo isso? Sorri. Filho, eu não construí uma empresa do zero sendo boba. Quando alguém mexe com a minha família, eu não fico de braços cruzados. Ele abraçou, forte. Obrigado, mãe, por não ter desistido de mim. Nunca. Eu jamais ia desistir de você. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e reorganização. Rafael entrou com o pedido de divórcio na segunda-feira, como prometido. Casamento de 2 meses, sem filhos, sem bens em comum, já que a casa não tinha sido comprada. O processo seria rápido. A Jéssica tentou contestar. Pediu pensão alimentícia. O juiz negou. Ela não tinha provas de dependência econômica, já que trabalhava e morava com a mãe. Tentou pedir metade dos bens do Rafael. O advogado dela argumentou que durante o casamento ele tinha tido lucros na loja. O Dr. Henrique apresentou todas as provas do golpe. Os prints, as gravações, o testemunho da Cleonice. O juiz indeferiu o pedido dela. 0. Ela saiu do casamento exatamente como entrou. Sem nada. A Marlene tentou fazer ameaças. Ligou para o Rafael 2 vezes, dizendo que ia contar para todo mundo que ele era um marido abusivo e que tinha expulsado a esposa de casa. O Dr. Henrique enviou uma notificação extrajudicial alertando que qualquer difamação seria processada. Ela parou. 3 meses depois do confronto, recebi uma ligação da Cleonice. Dona Marta, a Jéssica se mudou. Ela e a mãe saíram do bairro. Acho que foram para o interior. Ouvi dizer que a Marlene estava fugindo do agiota. Aqueles R$ 4.200 que ela pegou emprestado para pagar o bar no casamento tinham virado uma bola de neve. Com juros de 30% ao mês, em 3 meses a dívida tinha quase triplicado. Ela devia agora quase R$ 12.000. E a agiota não perdoa a dívida. Rafael vendeu o carro, o Honda Civic que estava no nome dele. Conseguiu R$ 48.000. Pagou as dívidas que tinha feito tentando salvar aquele casamento ridículo. Ficou com uns R$ 15.000. Investiu em terapia, começou a fazer sessões semanais com uma psicóloga especializada em relacionamentos abusivos. Ele voltou a frequentar minha casa. Aos domingos, a gente almoçava juntos, conversava sobre tudo, sobre o trabalho, sobre os planos dele, sobre a vida. Ele estava diferente, mais maduro, mais sábio, mais cuidadoso com as pessoas que deixava entrar na vida dele. Um dia, uns 4 meses depois de tudo, ele me perguntou: Mãe, você acha que eu vou conseguir confiar em alguém de novo? Olhei nos olhos dele. Vai, filho, mas agora você vai confiar com discernimento, não com ingenuidade. Você aprendeu a ver os sinais, a identificar manipulação, a proteger seu coração e seu patrimônio. Isso não te torna fechado, te torna esperto. Ele sorriu. Aquele sorriso que eu não via há meses. Obrigado por não ter desistido de mim, mãe. Nunca. Você é meu filho. Eu sempre vou lutar por você. A vida voltou ao normal. A empresa continuou crescendo. Faturamos R$ 140.000 em abril. 153.000 em maio. A gente contratou mais 2 funcionários. Ampliou o espaço. Comprou equipamentos novos. Rafael assumiu mais responsabilidades na loja de material de construção. Percebeu que tinha talento para a gestão. Começou a trazer ideias novas, promoções, parcerias com construtoras. A loja cresceu 20% no faturamento em 6 meses. Um dia, ele chegou na minha casa com uma notícia. Mãe, tem uma menina nova trabalhando na loja. Ela é do financeiro. Se chama Patrícia. A gente tem conversado bastante. Senti um frio na barriga, mas respirei fundo. E ela é tranquila, mãe. Trabalha, sustenta a mãe que é viúva, estuda administração à noite. Não tem dívidas, não tem segundas intenções. É real, sabe? Sorri. Então vai devagar, conhece ela bem. Não tem pressa, eu sei. Aprendi. 3 meses depois, ele me apresentou a Patrícia. Moça simples, educada, olhar sincero. Não tinha aquele brilho de interesse financeiro que a Jéssica tinha. Ela conversou comigo sobre trabalho, sobre estudos, sobre a mãe dela. Me tratou com respeito, sem bajulação, sem fingimento. Gostei dela.
Hoje, quase um ano depois de tudo, estou aqui sentada na varanda da minha casa. O sol está se pondo, céu alaranjado, pássaros cantando. A vida segue. E eu estou em paz. Aprendi que amor de mãe não significa aceitar desrespeito. Aprendi que proteger um filho, às vezes, significa deixar ele cair para que ele aprenda a se levantar sozinho. Aprendi que dinheiro compra conforto, mas dignidade não tem preço. O Rafael me liga todo dia, pergunta como eu estou, conta sobre o dia dele, sobre a Patrícia, sobre os planos de expandir a loja. Ele cresceu, amadureceu, virou homem de verdade. E a Jéssica? A Marlene? Nunca mais ouvi falar. Sumiram. Provavelmente estão em algum lugar procurando a próxima vítima. Mas não foi meu filho. E nunca mais vai ser. Porque eu ensinei ele, do jeito mais duro possível. Mas ensinei. E se tem uma coisa que eu quero que vocês que estão me ouvindo entendam é isso. Nunca, nunca abaixem a cabeça para quem não valoriza vocês. Não importa se é filho, marido, nora, genro, amigo. Ninguém tem o direito de pisar na sua dignidade. E se pisarem, levantem, sacudam a poeira. E mostrem que vocês são maiores que qualquer humilhação. Porque no final do dia, o que importa não é quantas vezes você caiu, é quantas vezes você levantou. E eu levantei, mais forte, mais sábia e mais em paz comigo mesma do que nunca. E você, já passou por algo parecido? Já teve que escolher entre seu amor e sua dignidade? Conta aqui nos comentários. Eu leio todos. E lembra, você não está sozinho. A gente tá junto nessa caminhada. Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as próximas histórias e compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir isso hoje. E olha ali na tela, já tem outra história incrível esperando por você. Vai lá conferir. Até a próxima. Fiquem em paz.